282. O juiz, distribuído o pedido a um dos cartórios judiciais, se entender que os documentos justificam a propriedade do requerente, mandará expedir edital que será afixado no lugar de costume e publicado uma vez no órgão oficial do Estado e 3 vezes na imprensa local, se houver, marcando o prazo não menor de 2 meses, nem maior de 4 meses, para que se ofereça oposição. Artigo 283. O juiz ordenará de ofício o requerimento da parte que, à custa do peticionário, se notifiquem do requerimento as pessoas nele indicadas. Artigo 284. Em qualquer hipótese, será ouvido o órgão do Ministério Público, que poderá impugnar o registro por falta de prova completa do domínio ou preterição de outra formalidade legal. Artigo 285. Feita a publicação do edital, a pessoa que se julgar com direito sobre o imóvel, no todo ou em parte, poderá contestar o pedido no prazo de 15 dias. Parágrafo 1º. A contestação mencionará o nome e a residência do réu. Fará a descrição exata do imóvel e indicará os direitos reclamados e os títulos em que se fundarem. Parágrafo 2º. Se não houver contestação e se o Ministério Público não impugnar o pedido, o juiz ordenará que se inscreva o imóvel, que ficará assim submetido aos efeitos do registro torrens. Artigo 286. Se houver contestação ou impugnação, o procedimento será ordinário, cancelando-se mediante mandado a prenotação. Artigo 287. Da sentença que deferir ou não o pedido, cabe o recurso de apelação, com ambos os efeitos. Artigo 288. Transitada em julgado a sentença que deferir o pedido, o oficial inscreverá na matrícula o julgado que determinou a submissão do imóvel aos efeitos do registro torrens, arquivando em cartório a documentação autuada. Capítulo 12. Do registro da regularização fundiária urbana. Artigo 288-A. O procedimento de registro da regularização fundiária urbana observará o disposto em legislação específica. Título 6. Das disposições finais e transitórias. Artigo 289. No exercício de suas funções, cumpre aos oficiais de registro fazer rigorosa fiscalização do pagamento dos impostos devidos por força dos atos que lhes forem apresentados em razão do ofício. Artigo 290. Os emolumentos devidos pelos atos relacionados com a primeira aquisição imobiliária para fins residenciais, financiada pelo Sistema Financeiro da Habitação, serão reduzidos em 50%. Parágrafo 1º. O registro e a averbação referentes à aquisição da casa própria, em que seja parte cooperativa habitacional ou entidade assemelhada, serão considerados para efeito de cálculo de custas e emolumentos como um ato apenas, não podendo a sua cobrança exceder o limite correspondente a 40% do maior valor de referência. Parágrafo 2º. Nos demais programas de interesse social executados pelas companhias de habitação popular Coabs ou entidades assemelhadas, os emolumentos e as custas devidos pelos atos de aquisição de imóveis e pelos de averbação de construção estarão sujeitos às seguintes limitações. A linha A, imóvel de até 60 metros quadrados, de área construída, 10% do maior valor de referência. A linha B, de mais de 60 metros quadrados até 70 metros quadrados de área construída, 15% do maior valor de referência. A linha C,
de mais de 70 metros quadrados até 80 metros quadrados de área construída, 20% do maior valor de referência. Parágrafo 3º. Os emolumentos devidos pelos atos relativos a financiamento rural serão cobrados de acordo com a legislação federal. Parágrafo 4º. As custas e emolumentos devidos aos cartórios de notas e de registro de imóveis nos atos relacionados com a aquisição imobiliária para fins residenciais, oriundas de programas e convênios com a União, Estados, Distrito Federal e municípios para a construção de habitações populares destinadas a famílias de baixa renda, pelo sistema de multirão e autoconstrução orientada, serão reduzidos para 20% da tabela cartorária normal, considerando-se que o imóvel será limitado até 69 metros quadrados de área construída, em terreno de até 250 metros quadrados. Parágrafo 5. Os cartórios que não cumprirem o disposto no parágrafo 4º ficarão sujeitos a multa de até R$ 1.120, a ser aplicada pelo juiz, com a atualização que se fizer necessária em caso de desvalorização da moeda. Artigo 290-A. Devem ser realizados independentemente do recolhimento de custas e emolumentos. Inciso 1. Primeiro registro de direito real, constituído em favor do beneficiário de regularização fundiária de interesse social, em áreas urbanas e em áreas rurais de agricultura familiar. Inciso 2. A primeira averbação de construção residencial de até 70 metros quadrados de edificação em áreas urbanas, objeto de regularização fundiária de interesse social. Inciso 3. O registro de título de legitimação de posse, concedido pelo poder público, de que trata o artigo 59 da Lei 11.977, e de sua conversão em propriedade. Parágrafo 1º. O registro e a averbação de que tratam os incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo independem de comprovação do pagamento de quaisquer tributos, inclusive previdenciários. Artigo 291. A emissão ou averbação da cédula hipotecária, consolidando créditos hipotecários de um só credor, não implica a modificação da ordem preferencial dessas hipotecas em relação a outras que lhes sejam posteriores e que garantam créditos não incluídos na consolidação. Artigo 292. É vedado aos tabeliães e aos oficiais de registro de imóveis, sob pena de responsabilidade, lavrar ou registrar a escritura ou escritos particulares autorizados por lei que tenham por objeto imóvel hipotecado à entidade do sistema financeiro da habitação ou direitos a eles relativos, sem que conste dos mesmos expressamente a menção ao ônus real e ao credor, bem como a comunicação ao credor necessariamente feita pelo alienante, com antecedência de no mínimo 30 dias. Artigo 293. Se a escritura deixar de ser lavrada no prazo de 60 dias, a contar da data de comunicação do alienante, esta perderá a validade. Parágrafo único. A ciência da comunicação não importará consentimento tácito do credor hipotecário. Artigo 294. Nos casos de incorporação de bens imóveis do patrimônio público para a formação ou integralização do capital de sociedade por ações da administração indireta ou para a formação do patrimônio da empresa pública, o oficial do respectivo registro de imóveis fará o novo registro em nome da entidade a que os mesmos forem incorporados ou transferidos, valendo-se para tanto dos dados característicos e confrontações constantes do anterior. Parágrafo 1º. Servirá como título hábil para o novo registro o instrumento pelo qual a incorporação ou transferência se verificou e cópia autêntica ou exemplar do órgão oficial no qual foi aquele publicado.
Parágrafo 2º. Na hipótese de não coincidência das características do imóvel com as constantes do registro existente, deverá a entidade ao qual foi o mesmo incorporado ou transferido promover a respectiva correção mediante termo aditivo ao instrumento de incorporação ou transferência, o qual deverão constar, entre outros elementos, seus limites ou confrontações, sua descrição e caracterização. Parágrafo 3º. Para fins do registro de que trata o presente artigo, considerar-se-á como valor de transferência dos bens ou constante do instrumento a que alude o parágrafo 1º. Artigo 295. O encerramento dos livros em uso antes da vigência da presente lei não exclui a validade dos atos neles registrados, nem impede que neles se façam as averbações e anotações posteriores. Parágrafo único. Se a averbação ou anotação dever ser feita no livro 2 do registro do imóvel pela presente lei e não houver espaço nos anteriores livros de transcrição das transmissões, será aberta a matrícula do imóvel. Artigo 296. Aplicam-se aos registros referidos no artigo 1º, parágrafo 1º, incisos 1, 2 e 3 desta lei, as disposições relativas ao processo de dúvida no registro de imóveis. Artigo 297. Os oficiais, na data de vigência desta lei, lavrarão termo de encerramento nos livros e dele remeterão cópia ao juiz a que estiverem subordinados. Parágrafo único. Sem prejuízo do cumprimento integral das disposições desta lei, os livros antigos poderão ser aproveitados até o seu esgotamento, mediante autorização judicial e adaptação aos novos modelos, iniciando-se nova numeração. Artigo 298. Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 1976. Artigo 299. Revogam-se a Lei 4.827, Decreto 4.857, 5.318, 5.553 e as demais disposições em contrário.